Jornal Estudantil. Estamos no período pré-eleições e agora que a importante decisão de quem votar é tomada. Nossa correspondente, Ana Gabriela, trará mais informações sobre a história do voto no Brasil. Nas eleições de hoje, não há mais distinção entre etnia, sexo e nem por condições financeiras. Mas nem sempre as coisas foram assim. Em nosso processo histórico, passamos por grandes restrições na hora de escolher os nossos governantes. As mulheres não tinham o direito de votar. O voto era censitário, ou seja, só os ricos tinham esse direito. E até mesmo foi controlado pelos coronéis, o conhecido voto de cabresto. Quando eu digo que o brasileiro não sabe votar, é por um motivo. Nós votamos poucas vezes. Por exemplo, para presidente só votamos 7 vezes. É um número muito pequeno. O voto exige treino, as pessoas precisam passar gerações votando. Então dizer que o brasileiro não sabe votar não é no sentido pejorativo, que ele vota mal. Os Estados Unidos vota há 200 anos e já elegeu o Bush. Não é isso que vai fazer com que eu vote bem. No nosso caso, nós não sabemos por não termos a prática, não termos repetido isso várias vezes. E mesmo depois da redemocratização, tivemos 2 impeachments. Isso é muito ruim. Significa que alguma coisa ainda está errado com as nossas instituições e instituições democráticas. Isso nos lembra a obra Princípio da Responsabilidade, de Hans Jonas. Veremos mais a respeito desse pensador do século XX na matéria da nossa correspondente Elisa Romano. O filósofo que vai nos ajudar a compreender melhor a questão da responsabilidade no voto nasceu em 1903 na Alemanha e viveu no período da Segunda Guerra Mundial, onde, lutando contra os nazistas, participou do exército britânico. Hans Jonas ficou conhecido por suas obras que retratavam a filosofia da biologia, o processo da tecnologia e a gnose. Esse autor se destaca pela ideia de que o homem ignora a verdadeira função do saber e caminha para a autodestruição. Em sua principal obra, O Princípio da Responsabilidade, Hans Jonas nos mostra que não podemos arriscar as vidas futuras por ignorância. Para Hans Jonas, os parâmetros da ética tradicional não atendem mais às transformações e às mudanças no agir provocadas pela tecnologia e o mundo globalizado. Os impactos, então, precisariam fazer com que a ética mudasse seus princípios para melhor explicar esses fenômenos, adequando-os ao novo tipo de sujeito atuante no mundo. A ética da responsabilidade é fundada, então, na preocupação com o futuro da humanidade, já que não somos responsáveis apenas por nós, no presente, mas para com as gerações futuras. No dia 2 de outubro, ocorrerão as eleições para os cargos de vereadores e prefeitos nos municípios brasileiros. O voto é um importante instrumento de mudança política e social, afinal é uma de nossas representações na democracia. O voto também deve responder às futuras gerações, que sofrerão as consequências dessa opção. Pensar no voto dessa forma é o que Hans Jonas chamaria de uma ética responsável. Em ano de eleições, nos perguntamos: podemos transformar o Brasil no país em que queremos? de que forma o nosso voto pode fazer a diferença? E será que depois de tantos políticos envolvidos em escândalos de corrupção, sobrou alguém que podemos confiar? Daremos algumas dicas para te ajudar na hora de analisar o candidato. Analise o histórico e os planos do candidato, assim como a viabilidade deles. O avanço da tecnologia possibilitou a aproximação entre o eleitor e o candidato. Hoje a tecnologia está na palma de nossas mãos. Podemos acessar sites em que contém muitas informações sobre cada candidato. E também existem aplicativos onde podemos acompanhá-los. Por exemplo, este, chamado Candidaturas, que encontramos gratuitamente para baixar em nossos celulares e ter acesso aos dados pessoais, informações de bens, detalhes do registro e muito mais. Espero que tenhamos contribuído para a sua escolha. Lembre-se de votar com responsabilidade, Porque o seu voto faz diferença. boas eleições! Boa noite! Sério, Joyce? Não, tenho... Boa tarde! Grande obra, o princípio... Não foi. De que forma o nosso voto pode fazer... Ai, gente, eu tô rindo, peraí. Paula! Espero que tenhamos... E será que depois de tantos políticos envolvidos em escândalos... E agora é importante momento... Desculpa.